maioria dos pais hoje querem só trabalhar, ganhar dinheiro, e os seus filhos estão sendo educados pela televisão, pela internet, estão sendo educados aí muitas vezes por pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, e nós temos visto o resultado. Basta você ir aí às delegacias, às cadeias, às penitenciárias, e você vai ver o quanto existe lá de crentes ou filhos de crentes. Veja lá o resultado que está sendo a educação dada pelos pais, a educação cristã dada pelos pais nos seus lares. Veja aí. Então temos que tomar todo o cuidado com o rumo que nós estamos dando à nossa própria família. Além de nós não darmos a educação devida no lar, a igreja deixa muito a desejar. Basta vermos aí o resultado da escola bíblica dominical. Nós temos escola bíblica dominical há vários anos. Desde que a igreja existe uma educação religiosa na igreja. E muitos pais têm confiado a educação dos seus filhos, a educação cristã, à igreja. Mas não é correto isso. Nós podemos ver aí que no início do povo judeu, sempre a educação no lar era mais importante do que qualquer outro tipo de educação recebida. Era a obrigação, dever dos pais ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos, ensinar o temor do Senhor, tanto ensinar de maneira a só falar, a maneira teórica, mas também ensinar na prática, na vivência dentro de casa. Então, se dava um testemunho de conversão, de submissão a Deus dentro do lar. Então, os pais não podem negligenciar esse seu papel de educador, de instrutor, de ensinador. Não podem, de maneira alguma. É responsabilidade dos pais a educação dos seus filhos. E veja que nós estamos falando de educação cristã. Não é a educação lá de aprender matemática, português, história, geografia. Não é essa. Essa o pai e a mãe auxiliam seus filhos. Mas quem dá essa educação é o Estado. Agora nós estamos falando de educação cristã, de imprimir. A criança é como uma folha de papel em branco. Você vai imprimir ali as coisas. Então a educação é imprimir ali. O que ele vai aprender, o que ele vai ser amanhã, é o que vai ser impresso ali. Então você deve olhar o que você coloca dentro da sua casa. O que as crianças têm ouvido, aprendido, têm aí dedicado mais tempo a quê? Então você vai ver que tipo de educação os seus filhos estão recebendo. O que está sendo imprimido aí nessa folha em branco? Qual o futuro do seu filho se ele continuar com essa educação que ele está recebendo? Então você deve olhar, você pai, você mãe. Muitas vezes os pais estão se preocupando demasiadamente com a educação secular, pensando no futuro dos filhos de terem uma profissão, de terem aí, ganharem bem, de terem uma vida financeira folgada. Mas o que adianta eles terem a condição financeira boa se eles não tiverem a instrução cristã? O que adianta isso? Eles não terão uma vida tranquila, não viverão felizes, porque o principal eles não tiveram. O principal é o espiritual, não é o material. Infelizmente, o materialismo tem invadido tantas mentes das pessoas que eles consideram a parte material acima da espiritual. E o prejuízo tem sido muito grande. Se nós olharmos aí para frequentadores da escola bíblica dominical, pessoas que têm 30 anos de escola bíblica dominical, não sabem pregar, não sabem ensinar, se colocar para fazer um trabalho aí de evangelismo, de orientação das pessoas, de dar respostas bíblicas às dúvidas das pessoas, não sabem fazer isso. Então, o que fizeram esses 30 anos? O que aprenderam? Porque, na verdade,
apenas foram à igreja receber um pouco de instrução, que é um período curto, muitas vezes até uma educação muito mal dada pela falta de preparo dos professores e principalmente porque isso, porque não aprenderam o básico em casa, não tiveram estrutura adequada em suas casas para aprender a palavra de Deus. Seus pais não lhes deram a educação correta dentro de casa. Não receberam a instrução, a educação dos pais. É a obrigação dos pais pegarem a Bíblia, lerem junto com seus filhos, explicarem aquilo. É preciso atentar para a palavra de Deus, que diz: instrui, ensina o teu filho, levantando de manhã, andando pelo caminho, na hora das refeições, na hora de dormir, todo o tempo ensina, instrui a criança, vai ensinando, vai mostrando, vai explicando essa palavra de Deus para ele, para imprimir nele a instrução de Deus, a disciplina de Deus. Ensina o teu filho, para mais tarde você não ter problemas com esse filho. Se nós analisarmos a situação hoje das famílias, nós vamos ver aí, talvez nós não encontremos nem 10% dos lares cristãos onde se tem aí um culto doméstico. Nem 10%. Se nós fizermos uma pesquisa dentre todos os crentes, nós vamos chegar à triste realidade de que nem 20% dos crentes já leram a Bíblia toda. Nem 20%, imagine. Então a negligência familiar é muito grande. Os pais devem ler a Bíblia junto com seus filhos. Nós temos receitado aí, por onde nós passamos, nós receitamos aí 4 comprimidos ao dia. Aí um capítulo da Bíblia de manhã, na hora de tomar café, um capítulo da Bíblia na hora do almoço, um capítulo da Bíblia na hora da janta e um capítulo da Bíblia na hora de dormir. Quem conseguir fazer isso dentro da sua casa, estará abrindo um futuro brilhante para os seus filhos, para toda a sua família. Então você pode começar hoje, mas não deixe para amanhã, comece hoje a fazer isso. Coloque pelo menos essa leitura. Se você não pode, se não pode fazer as 4 por dia, aí, faça pelo menos uma. Na hora de levantar de manhã. Se não pode esse horário, faz na hora do almoço. Se não pode esse horário, faz na hora da janta. Se não pode, faz na hora de dormir. Mas faz aí na sua casa uma leitura bíblica em família. Ensina. Seus filhos devem pegar você de surpresa, lendo a Bíblia, orando. Os filhos devem ver seus pais se levantando pela madrugada para orarem por eles, para interceder junto a Deus por eles. É uma surpresa, uma grata surpresa, uma feliz surpresa, uma alegria quando os filhos pegam seus pais aí lendo a Bíblia, orando juntos, meditando na palavra de Deus, estudando a revista da Escola Bíblica Dominical. Imprima isso então nos seus filhos, imprima isso no seu lar. Então, a palavra de Deus deve ser primeiro imprimida no coração dos pais. Você deve amar essa palavra, para que você possa instruir os seus filhos. Então essa palavra deve ser ensinada, repetida, explicada, todos os dias, todos os momentos que estiverem disponíveis para isso, devem ser ensinadas aos filhos. Olha que está em Deuteronômio 6, versículo 6 até o versículo 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então é a obrigação dos pais ensinarem seus filhos a ouvirem
a palavra de Deus, a atentarem para a palavra de Deus, para serem fiéis a esta palavra. Veja aí Provérbios 4, de 1 a 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, pois eu vos dou boa doutrina. Não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então veja aí, fala do pai ensinando o filho, instruindo o filho, desde a sua tenra idade, ou seja, desde criancinha, todo o tempo instruindo, ensinando a criança. Então a prevenção é o melhor remédio que existe para se evitar um futuro desastre na vida, na conduta das pessoas. Então é preciso instruir o menino, né, no caminho que ele deve andar, para que quando ele envelhecer não se desvie desse caminho. Veja aí Timóteo, um exemplo na Bíblia, ensinado pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice, né? Ele aprendeu a palavra de Deus e teve um grande resultado esse aprendizado em casa. Veja que apesar de ter um pai que era grego, não valorizava, parece, a palavra de Deus, mesmo assim a sua avó e a sua mãe ensinaram para ele, imprimiram, né, nele, no caráter, na personalidade, no seu entendimento, imprimiram a palavra de Deus. E Paulo levou Timóteo para ajudá-lo na sua tarefa de evangelização, e Timóteo se tornou um grande pastor, reconhecido por todos. Era um homem de Deus, porque recebeu uma instrução, uma base para a sua vida. Então pratique isso, ensine na tua casa, ensine aí a palavra de Deus para os seus filhos. Então o que nós estamos vendo é que sempre a família, os pais estão transferindo a responsabilidade da educação cristã para a igreja, muitas vezes até querem transferir para o Estado, mas o Estado já deixou definitivamente essa parte de educação cristã. Então a igreja pouco pode fazer devido à falta de educação nos lares. Então, pouco tempo que a igreja tem, ela procura ajudar. Nós estamos vendo aí até um despertamento atualmente para essa instrução, né? Em todo o Brasil, nós estamos vendo aí as igrejas tendo palestras, né? Buscando aí melhorar a qualidade das aulas, né? Reciclando os seus professores. Nós temos visto, tem melhorado muito isso. E, é claro, ainda é muito pouco. Eu creio que os professores, de 3 em 3 meses, deveriam participar de uma reciclagem, de um aprendizado, para haver aquela reanimação, né? Aquela força de vontade do professor fosse despertada novamente, aquele interesse, aquela alegria em ensinar, em instruir, em participar do aprendizado dos seus alunos. Então, eu creio que de 3 em 3 meses deveria ter um trabalho assim, mas um trabalho dentro assim de uma área menor, ao invés de pegar assim, uma igreja às vezes tem muitas congregações, 30, 40, 50, 100, 150. Então, um trabalho geral atinge poucos professores, na verdade. São poucos os que vão para esse trabalho. Então, é preciso se concentrar mais, por exemplo, aí, no máximo de 10 em 10 congregações serem feitos aí esses trabalhos de reciclagem dos professores. É preciso pegar aí o máximo possível de professores e que haja um proveito melhor para essa instrução de professores, esse treinamento de professores. Deve-se fazer então esse trabalho de maneira que atinja pelo menos aí 90% dos professores, já que 100% nós já vimos que é praticamente impossível, né? Nós temos andado por toda parte, temos dado cursos para professores, em Imperatriz nós fizemos por área os cursos, e mesmo assim nós nunca conseguimos atingir 100% dos professores. Sempre existem aqueles professores que acham que não precisam aprender, que não precisam de reciclagem, não precisam melhorar o seu ensino. Infelizmente,